Amém, glória a Deus. É um prazer poder compartilhar algo de Deus essa noite, esse entardecer, amém? Mas antes de entrar na palavra, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, pois até aqui o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Eu te peço que o Senhor venha rasgando os céus dessa cidade, que o Senhor venha quebrando todo o teto de bronze, ó Pai, todo impedimento de que a Tua palavra flua nesse lugar. Senhor, eu te peço, céus está no canto dessa casa, pois essa casa é do Senhor, é um templo separado para que a manifestação da Tua glória seja realizada aqui dentro. Cuida de cada um. O Seu Espírito tem total liberdade no nosso meio. Daqui, Senhor, eu declaro que eu sou o menor. Eu me esvazio de todo conhecimento humano, de todo conhecimento que adquiri, Senhor, para que o Senhor venha falar através da minha vida. Usa-me, Senhor, como um instrumento Teu. Fala através da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas imperfeições. Coloca, Senhor, uma nova veste, Pai, uma nova autoridade sobre a minha vida, para que aquilo que eu venha a liberar essa noite venha do Teu trono. É assim que eu oro, é assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meu, que eu quero compartilhar algo, é o processo que a gente está vivendo como igreja. Amém. A natureza, ela nos ensina que tudo na criação, ela se move por ciclos e estações. Amém? O que hoje está florescendo, amanhã pode estar murchando. O que agora parece frio e estéril, em breve pode se tornar aquecido e frutífero. Assim Deus revela que nada permanece do mesmo jeito para sempre, porque a imutabilidade dele não anula o movimento da vida, mas sustenta cada mudança com um propósito. A palavra diz em Eclesiastes 3:1, é uma passagem muito utilizada para quando a gente vai falar algo sobre o tempo, sobre a movimentação do tempo. Então Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, ou debaixo do céu. Então Deus, Ele é o Senhor das estações, tanto as estações naturais quanto as estações espirituais. Ele é quem comanda o nascer e o pôr do sol, o brotar da semente e o cair das folhas, mas também é quem conduz as nossas estações interiores, mudando a nossa fé, a nossa visão, conforme o tempo dele. E aí que entra o tema da palavra, transicionando de estação. Transicionando significa que alguém está passando por uma mudança de estação, um processo de passagem entre o que foi e o que está por vir. No mundo natural, isso significa, de repente, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de relacionamento, mudar a rotina. Mas na vida espiritual, transicionar é quando Deus está movendo a gente de um nível para o outro, de imaturidade, de repente, para a maturidade espiritual, de sobrevivência para propósito, de promessa para o cumprimento da promessa. Transicionar espiritualmente é quando o Espírito Santo começa a inquietar o coração, porque o lugar que de repente aonde a gente está já não comporta mais o que Deus quer fazer nas nossas vidas. É o tempo em que o céu diz: esse ciclo cumpriu o seu papel e agora é hora de algo novo. E todo o processo de transição envolve 3 elementos. O primeiro elemento é um fim que precisa ser reconhecido.
O segundo elemento é um intervalo que precisa ser enfrentado. O terceiro elemento é um novo começo que precisa ser discernido. Só que muitos, eles desanimam no intervalo. É o lugar onde muitos de nós desanimam, desacreditam, deixam de ver as promessas de Deus, porque é um tempo entre o que Deus prometeu e o que ainda não se cumpriu. Mas é justamente no intervalo que Ele trabalha o nosso interior, que fortalece a nossa fé, prepara o nosso coração para essa nova estação. Só que por isso, antes da gente resistir às mudanças, a gente precisa se perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo revelar através dessa nova estação? Porque quando Deus muda o tempo, Ele está revelando algo maior, um propósito eterno que só pode nascer na transição. Eu quero falar em alguns tópicos, e o primeiro tópico é: Deus muda as estações para revelar o propósito. Em Eclesiastes 3:1, como a gente leu, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus, Ele nunca muda uma estação por acaso. Toda mudança que o céu promove na terra é resultado de um propósito divino sendo revelado em nossas vidas. A cada transição, Deus está dizendo algo para nós. Mesmo quando o homem ainda não compreende o que está acontecendo, Deus está dizendo algo. Na Bíblia, o tempo é descrito em duas dimensões. Nós temos o Cronos e a gente tem o Kairos. O Cronos é o tempo humano, é o calendário que a gente segue, são dias da semana, é o nosso relógio, é a nossa rotina, aquilo que a gente marca, são as nossas 24 horas, ou os nossos 335 dias. Mas o Kairos, ele é o tempo oportuno de Deus, é o tempo onde que Deus está agindo, é o momento exato em que Ele intervém na nossa história para cumprir algo que havia sido preparado desde a eternidade. E quando o Kairos de Deus invade o Cronos do homem, as estações mudam. É quando o céu toca a terra e aquilo que era comum se torna sobrenatural. Tudo que Deus faz, Ele faz dentro de um tempo, dentro do Kairos, não dentro do Cronos. Mas nada do que Ele faz é passageiro, porque o tempo dele sempre carrega um propósito eterno. Então a gente tem que entender que no Kairos de Deus, o tempo é diferente do nosso Cronos. Para nós pode parecer que está durando uma eternidade, mas para Deus ainda não passou o tempo necessário. Porque o propósito do tempo é a formação do nosso caráter. Porque o tempo é uma ferramenta de Deus para formar o caráter do teu povo, para formar o nosso caráter. Se a gente vai ver o povo de Deus, a gente vê a história de Israel, que precisou atravessar 40 anos num deserto, não porque Deus se atrasou, mas porque Deus estava formando um povo, não apenas conduzindo uma multidão. E a gente consegue ver isso em Deuteronômio 8:2. A palavra fala: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou, para te humilhar, te provar e saber o que estava no teu coração. Então, a transição de estação sempre revela o nosso coração. Mostrar que se a gente confia em Deus ou se a gente confia mais nas circunstâncias. O deserto foi o tempo ali para o povo de Israel onde a promessa foi provada e a fé foi lapidada.
Porque antes de Deus nos entregar a terra prometida para Israel, Ele precisa nos preparar para habitar lá. O processo do deserto nunca é perda de tempo, é o tempo de Deus para te alinhar ao propósito. Porque se Israel, o povo, é retirado do Egito e já movido para a terra prometida sem o deserto, eles ainda estariam aprisionados ao Egito. Então foi necessário um tempo de deserto, foi necessário esse processo de transição. O propósito do tempo é a manifestação de Deus. Quando o tempo da formação ele se completa, vem o tempo da manifestação. O mesmo Deus que ocultou Moisés no deserto, um dia disse: agora, pois, vem, eu te enviarei a Faraó. Deus chamando Moisés para ser o libertador do povo. Êxodo 3:10. O mesmo Deus que preparou Davi, cuidando de ovelhas, matando um leão e um urso, um dia disse: levanta-te e unge, porque é este a ordenança de Deus a Samuel, para Samuel de Davi. E a gente vai ver essa história em 1 Samuel 16:12. O mesmo Deus que colocou Jesus durante 30 anos em Nazaré, e um dia abriu os céus e declarou: este é o meu filho amado. Há estações em que Deus ele vai nos esconder, para depois nos revelar. Porque o Deus da transição não está te punindo quando Ele está te escondendo, quando Ele está te tratando, quando Ele está te ensinando, mas Ele está te posicionando. O propósito do tempo também é a substituição. Quando Deus muda uma estação, Ele também muda os instrumentos, muda as habilidades, muda os nossos conhecimentos. A gente vai ver a história de duas pessoas, uma que conduz o povo, resgata o povo do Egito, conduz o povo no deserto, só que essa pessoa ela morre. E aí a gente tem uma outra pessoa que é levantada. Então a gente vê em Deuteronômio 34:5, Moisés morrendo. E em Josué 1:2, Deus vai dizer: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. O que sustentou o povo em uma estação, que foi a liderança de Moisés, o maná, a nuvem, não seria o mesmo sustento nessa nova gestão, vamos dizer assim. Porque agora o tempo era de posse, de conquista e fé ativa. O maná ele cessa, Josué 5:12 vai falar, e o povo começa a comer o fruto da terra. Deus cessa o provisório para liberar o permanente sobre as nossas vidas no processo de transição. Ele muda a forma para revelar a maturidade. Ele encerra ciclos não por rejeição, mas por progressão. A cada estação, Deus substitui aquilo que já cumpriu o seu propósito e nos chama a avançar. O perigo nesse processo, o perigo nisso, é a gente tentar sustentar a nova estação com ferramentas velhas. O perigo do povo era se Josué ali quisesse manter o povo através do maná que caía dos céus, e não pelos frutos da terra. Ferramenta velha e um tempo novo. O propósito do tempo é o cumprimento. Gálatas 4:4, a palavra vai dizer: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando chega a plenitude do tempo, o que foi promessa se torna realidade. Jesus é a maior expressão de uma estação cumprida, o Kairos de Deus revelado ao mundo. Da mesma forma, quando Deus muda a estação de uma igreja, é porque chegou o tempo
da colheita daquilo que foi semeado em lágrimas. Cada oração, cada semente, cada renúncia feita no inverno, agora começa a germinar, é uma nova estação. O tempo da espera nunca é desperdiçado, quando é Deus quem define a hora. Deus nunca muda o tempo para nos confundir, mas para nos conduzir ao cumprimento da sua vontade. O que parece instabilidade, muitas vezes, é apenas Deus reorganizando o terreno das nossas vidas, para plantar algo novo. Por isso, a gente não pode temer a mudança. O mesmo Deus que muda as estações é aquele que sustenta a semente até que ela floresça. Isaías 45:7, a palavra vai falar: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele é Senhor do tempo, Ele é o Senhor das fases, Ele é o Senhor das estações. Cada estação carrega uma revelação diferente da glória de Deus. Mas se Deus muda a estação para revelar propósitos, então a gente precisa olhar para um povo que viveu intensamente isso, o povo de Israel, o povo que aprendeu a seguir a nuvem e obedecer a direção de Deus em cada mudança de tempo. O segundo ponto é o povo de Israel, exemplo de transição. Deuteronômio 1, 6 e 8, a palavra vai dizer: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, levantai-vos e parti. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Toda vez que Deus está prestes a inaugurar uma nova estação nas nossas vidas, Ele começa a movimentar o seu povo. É a história de Israel, é o retrato perfeito de como Deus conduz o seu povo nas transições, do conhecimento, do conhecido, quer dizer, de uma terra, de um lugar que eles conheciam há muito tempo, começa a movimentar para o desconhecido, do conforto para o propósito, da promessa para o cumprimento dela. Israel aqui, a gente vê o povo não só caminhando geograficamente pelo deserto, mas ele foi transformando espiritualmente a cada mudança de tempo, cada fase, cada jornada, cada estação do trato de Deus com o seu povo. A gente vê isso no povo de Israel, porque eles estão no Egito, e o Egito, a gente vê um tempo de libertação. Eles eram dados como escravos, como cativos, e a gente vê então o Egito e a saída do Egito como um tempo de libertação. O deserto a gente pode ver como um tempo de dificuldade, de falta de algo, mas o deserto, na verdade, aqui no processo do povo de Israel, é o tempo de formação, porque era necessário passar pelo deserto. Canaã, a terra prometida, a terra sonhada, é o tempo da posse e manifestação de Deus sobre as nossas vidas. E essas três fases, esses três lugares com o povo, elas são espelho das estações espirituais que Deus também permite que a igreja viva hoje. A gente vê o do Egito ali, o deserto, Deus mudando o ambiente, mas ainda tendo que trabalhar na mente do povo. A gente vai ler em Êxodo essa história, então Êxodo 12:41, a gente vai ver, ao cabo de 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Israel, ela sai do Egito em um dia. Só que o Egito
leva anos para sair de dentro de Israel. E o Egito, o aprisionamento, o pensamento de escravo, o pensamento de escravidão, leva anos para sair de dentro do povo. Deus liberta o povo fisicamente, tira de dentro de uma terra, de um aprisionamento, onde eram tratados como escravos, mas ainda precisa libertá-los internamente da escravidão emocional, da mentalidade de sobrevivência, do medo da falta. A gente vê o povo ali caminhando no deserto e murmurando: ah, mas você nos tirou do Egito para passar fome no deserto. Ah, lá no Egito a gente tinha do bom e do melhor para comer, porque lá no Egito é quando a gente, nas nossas vidas, Deus nos movimenta, Deus muda uma estação com pessoas, e a gente começa a olhar para trás e falar: Senhor, mas você me tirou daquela região, daquela cidade, para mim passar necessidade aqui. Senhor, o Senhor transicionou o meu trabalho, me tirou da onde eu estava, para mim não ser perseguido, porque lá no outro trabalho eu era bem mais tratado, eu não passava tanto aperto, era mais tranquilo. Espírito de aprisionamento, o Egito ainda clama, mesmo a gente pedindo para Deus, falando: Deus, me transiciona, muda minha vida, muda meu trabalho, porque isso, porque aquilo, eu me sinto escravo. E quando Deus movimenta, a gente começa a procurar. É o espírito de aprisionamento, é o Egito gritando dentro de nós. Por isso o povo passa tanto tempo no deserto, caminhando. A libertação, ela foi instantânea, só que a transformação foi algo processual. O Egito representa nas nossas vidas o passado que Deus rompe, mas que a gente precisa desaprender a viver dele. E o deserto é o tempo da reeducação espiritual, onde Deus ensina o seu povo a depender apenas dele. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, ele te sustentou como maná, para te fazer saber que nem só de pão foi fome. No Egito, o povo comia sob o jugo do faraó. No deserto, o povo comia sob a provisão dos céus. Deus estava mudando a fonte de dependência do povo. A primeira transição de estação sempre nos ensina a confiar. O deserto, ele não é muitas vezes o castigo que a gente acha, mas ele é o berçário da nossa fé, onde a nossa fé ela vai começar a crescer, onde ela vai ter total dependência em Deus, e a gente começa a ver a manifestação gloriosa de Deus. No deserto, todo amanhecer, o maná caiu dos céus, a palavra vai dizer. E a palavra ainda fala: vocês peguem para o teu alimento do dia, mas não peguem para que sobre para o outro, porque no outro dia o maná descia. É onde a gente aprende que Deus é suficiente, mesmo quando falta tudo, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à falta. O povo no Egito estava acostumado, por mais que prisioneiros, por mais que escravos, eles estavam acostumados a comer de tudo, a ter a tenda para dormir, a casa ali para dormir, o refrigério, enfim, eles tinham uma vida tranquila. No deserto tudo falta, falta sombra, falta o refrigério, falta o alimento. Só que o Deus da provisão, ele supre o povo durante todo o tempo. Se a gente ler a história, a gente vê que nem a roupa deles desgastou, ou estragou, ou se acabou.
ao longo da caminhada. Imagine você 40 anos caminhando no deserto, num lugar de sol, areia, e você ali caminhando, 40 anos, você vai crescer, seu pé cresce, seu corpo muda, mas as roupas não se acabaram, o calçado não se acabou, nem as sandálias dos pés, a palavra fala que se desgastou. É o Deus da provisão enviando a nuvem durante o dia para proteger do sol e a coluna de fogo durante a noite para aquecer. Se a gente lê geograficamente e estuda o deserto, a gente entende porque a palavra fala sobre a nuvem durante o dia e a coluna de fogo. Porque o deserto varia de uma alta temperatura durante o dia para uma temperatura abaixo de zero durante a noite. Então era necessário essas duas manifestações. E é o Deus da provisão, é o Deus cuidando. E aí a gente tem então o povo caminhando no deserto, a terra prometida, Deus mudando a direção, e a mudança de direção exige maturidade nas nossas vidas. Josué 1:2, a palavra fala: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo. E esse é uma das maiores declarações de transição na Bíblia. O tempo de Moisés ali havia terminado, e Deus levanta Josué para conduzir o povo na nova estação. Quando Deus muda o tempo, Ele também movimenta a liderança, movimenta a linguagem, movimenta as estratégias. Sob Moisés, o povo dependia de sinais extremos: a nuvem, a coluna de fogo, o maná, a rocha. Sob Josué, Deus chama o povo a agir por fé, pela fé, pisar nas águas, empunhar a espada, conquistar territórios. O maná cessou e o povo começa a comer os frutos da terra. O que era provisório deu lugar ao permanente, o que era sobrenatural, diário, se torna a colheita estável. Deus, muitas vezes, Ele vai encerrar milagres diários quando Ele quer nos amadurecer para viver promessas contínuas. A nova estação, ela exige responsabilidade espiritual. Agora não bastava apenas seguir mais a nuvem que dava a direção, era preciso carregar a presença. O sacerdócio, ela foi ativada. A arca, ela é erguida, o povo começa a marchar, a seguir a presença de Deus, não mais através de uma nuvem. Que a gente lê na história ali, quando a nuvem se movia, a tenda era desconstruída e começava a se mover. E agora o povo já não segue mais a nuvem, mas segue a presença de Deus. O deserto, ele nos ensina a confiar. Canaã nos ensina a conquistar. Deus não queria mais filhos que dependessem de milagres, mas de filhos que produzissem os frutos. Josué 21, 43 e 45, a palavra fala em Josué 43, assim: o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado. 45, nenhuma promessa falhou, todas se cumpriram. Quando Israel finalmente entra em Canaã, o tempo da promessa se torna em propósito. Eles já não vivem mais a promessa da terra prometida, eles começam a viver o propósito daquilo que eles haviam recebido. Agora o desafio não era mais conquistar uma terra, chegar a uma terra, mas o desafio agora era permanecer. Não era apenas tomar posse, mas governar com santidade. Cada tribo recebe uma porção da terra, cada família tem o seu território, cada geração recebe um legado. Deus estava ensinando que a estação da colheita exige responsabilidade com o fruto. O mesmo Deus que te abençoa com a terra, te chama a cuidar dela com fidelidade.
A transição revela que o processo não termina quando se chega à promessa. O processo do povo de Israel, que foi tirado do Egito, que transicionou pelo deserto, teve que caminhar, ela não acaba com a chegada em Canaã, com a chegada à promessa, porque a promessa é apenas o início do propósito. Assim como Israel, a igreja também está nesse processo de transição. Há uma mudança que está acontecendo nos céus. Há, claro, uma mudança que a gente tem visto, a mudança de lugar, novos líderes, mas também tem a mudança acontecendo nos céus. Porque Deus está movendo a igreja de uma estação de dependência para uma estação de maturidade espiritual. Antes, nós vivíamos apenas de experiências, agora Deus está nos chamando para governar sobre elas. Antes, nós buscávamos apenas milagres, agora Ele está chamando nós para manifestar o reino de Deus nessa cidade. Antes, nós dependíamos de moveres espirituais, moveres eventuais, agora o Espírito quer habitar continuamente. A igreja, ela está passando por uma transição do deserto, da sobrevivência, do deserto de sobreviver e entrando na terra de multiplicar. Mas assim como Israel, a transição ela foi individual e coletiva. Deus não mudou apenas a estação da casa, não mudou apenas a estação de um povo, num contexto único, mas Ele mudou também e Ele está mudando a estação dos corações, das pessoas, de cada um de nós. Cada membro está sendo tratado, está sendo alinhado, está sendo reposicionado, porque o corpo inteiro, para que o corpo inteiro avance na mesma direção. Cada um de Israel que foi tirado do Egito precisou ser tratado. Deus não colocou Moisés e falou: Moisés, fala para todo mundo só, me segue, e não mudou todo mundo. Deus não levantou e falou e deu a direção para o Jorge e falou: cara, muda de lugar. Mas Ele está falando para cada um de nós: muda o teu interior, muda o teu íntimo. É uma nova estação, é uma nova realidade. Isaías 43, 18 e 19, no 18, não vos lembreis das coisas passadas. 19, eu faço uma coisa nova. A nova estação da igreja exige fé para sair da tenda e pisar em territórios ainda não conquistados. E aqueles que discernem o tempo do Espírito serão os primeiros a ver as muralhas caindo. Deus disse a Israel: tempo bastante haveis estado neste monte. E hoje Deus está dizendo o mesmo para a igreja: tempo bastante vocês ficaram nesse nível. Tempo bastante vocês ficaram no mesmo lugar. Agora é tempo de levantar, avançar e possuir essa terra. A nuvem se moveu. O som do céu está chamando a igreja a atravessar o Jordão, a sair do lugar da promessa e entrar no tempo do propósito. Se o povo de Israel nos ensina como Deus conduziu o seu povo entre estações, o próximo passo que a gente tem que ter e a gente tem que entender é que a igreja também é esse povo hoje, é o povo de Israel, um corpo em movimento sendo ajustado e transformado para carregar a glória de Deus nesse novo tempo que a gente está entrando, nessa nova estação. Porque se a gente lê Isaías 43, 18 e 19,
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Desde os primórdios, a igreja de Cristo sempre foi um corpo em movimento. Se a gente lê no Antigo Testamento e a gente vai entendendo o contexto de igreja de Cristo, a gente vê que sempre foi algo que se movimentou. A imobilidade nunca foi a linguagem do reino. Deus não chamou a igreja para se estagnar, ficar parada, mas para avançar de glória em glória. E em cada geração, o Espírito Santo promove transições, não apenas estruturais, como sair da escola e vir para esse local, mas também espiritual, para alinhar o corpo com o tempo profético dos céus. O que Deus está fazendo hoje na igreja é um realinhamento espiritual. A gente está saindo de uma estação de deserto, de sobrevivência, e entrando numa estação de avanço, de multiplicação. O Senhor está redefinindo em nós, espiritualmente, prioridades. Está restaurando a pureza do altar, despertando dons adormecidos em nós. A transição da igreja é o reflexo da transição do reino. Porque quando o reino se move, o corpo precisa se mover. Quando a igreja se move, quando a nuvem se movia, era necessário desconstruir, remover as estruturas, baixar as tendas e seguir a nuvem de Deus. Era necessário que o corpo acompanhasse o reino. Era necessário que Israel acompanhasse a nuvem. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, efetua o seu próprio crescimento. O corpo de Cristo nunca foi estático, nunca ficou parado. Ele sempre está, sempre esteve e tem que continuar estando em constante movimento, crescendo, sendo ajustado, aperfeiçoado para expressar a plenitude de Cristo na terra. Cada parte do corpo tem uma função, cada membro carrega uma porção do propósito coletivo. Em Pentecostes, quando a gente lê lá em Atos 2, quando a palavra a gente começa a estudar e começa a entender, a palavra fala que vem como um barulho de vento impetuoso, enfim, desce sobre aquela casa, sobre aquele lugar, as pessoas são cheias do Espírito e começam a falar novas línguas. A palavra está falando que cada um começou a pregar na língua estrangeira, não na língua dos anjos, não em línguas de fogo, mas em línguas estrangeiras. Quando Deus desce naquela casa onde se reuniam algumas pessoas, cada um é ativado para falar do amor de Deus, do jeito que sabe falar, como se Deus estivesse invadindo aquele lugar e colocando uma chama na cabeça de cada um, que todas juntas faziam uma grande chama. Mas era necessário a chama do inglês, a chama do espanhol, a chama do mandarim, a chama do hindu, porque haviam pessoas de todas essas regiões esperando receber a palavra. E esse mesmo Espírito que se move e se moveu lá, ele se move dentro da igreja hoje, porque não é só o dom do pastoreio, o dom da palavra, mas precisa do dom de revelação, precisa do dom de cura, precisa do evangelista que vai sair e vai evangelizar as pessoas, precisa dos boas-vindas que vai recepcionar, precisa de cada peça, de cada corpo, de cada elemento.
Por isso, quando Deus muda a estação da igreja, Ele também trabalha no coração de cada membro. O transicionamento da casa de Deus, da igreja, é coletivo, mas essa transição ela começa no individual, na minha disponibilidade ao reino, porque é necessário o crescimento de uma igreja, novos líderes sejam gerados, novas pessoas sejam posicionadas para cuidar daqueles que vão se chegar nessa casa. Porque duas pessoas não vão cuidar de 500, 600 pessoas. Mas quando nós somos 10, 20 líderes, a gente consegue contemplar e cuidar de cada um, aconselhar, falar do amor de Cristo. Muitos de nós, nesse processo de transição que está ocorrendo, a gente já começa a sentir algumas mudanças no nosso interior, no nosso espiritual, algumas inquietações, alguns desconfortos, Deus colocando alguns desafios novos, e não entendem que isso é Deus realinhando o corpo dele. Ele está movendo a igreja de um lugar de manutenção, de um lugar de preparação, um lugar de formação, para um lugar de expansão. Até aqui nós somos preparados. De aqui em diante nós seremos enviados para expandir esse reino, expandir essa casa. Enquanto uns ainda pedem por milagre, Deus já está levantando os que vão manifestá-los em nosso meio. A igreja primitiva, lá de Atos 1:8, é uma igreja que nasce em um momento de transição. A palavra fala em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja primitiva ela já nasce nesse momento de transição, um momento onde 12 acompanhavam Jesus todos os dias, onde 12 vamos para Galileia, todos iam para Galileia, vamos para Samaria, todos iam para Samaria. E agora o reino de Deus começa a ser transformado e a igreja começa a se abrir. Não é primeiro vão todos falar em Jerusalém, depois todos vão para a Judéia, depois todos a Samaria, e todos para tal, e todos para tal. É uma divisão. Eles saíram do tempo de um Cristo visível, caminhando com Jesus, para um tempo de Cristo habitando dentro deles, pelo Espírito Santo. Deus estava movendo o seu corpo de um templo físico, de um lugar e um endereço, para uma igreja viva e espiritual. Atos 8:1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A perseguição que parecia um caos foi na verdade um instrumento de transição do povo. Porque enquanto eles queriam permanecer em Jerusalém, no mesmo lugar, Deus queria levá-los até os confins da terra. E aí começa a perseguição. O desconforto é o gatilho para a expansão. Foi necessário algo acontecer na igreja, no local que a gente estava, para despertar esse gatilho de expansão. Deus preparou todas as coisas, foi no tempo certo, foi no Kairos, não foi no Cronos. Deus às vezes precisa permitir abalos para despertar movimentos. E o mesmo que aconteceu com a igreja primitiva é o mesmo que acontece hoje. Quando o Espírito Santo move a igreja, ele a retira de zonas de conforto e coloca ela no centro da sua vontade. Há um mover de transição espiritual acontecendo nesse tempo. Deus está mudando mentalidade religiosa no nosso meio por consciência do reino. Ele está substituindo
está levando a igreja de um tempo de frequência para um tempo de relevância. Romanos 13:11, eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de despertares do sono. A igreja está sendo despertada para uma estação de intimidade e autoridade. O Espírito Santo está reacendendo dons proféticos em nosso meio, ativando ministérios e chamando a noiva para o altar. O tempo de distração terminou, agora é tempo de definição. Assim como Israel teve que deixar o deserto para entrar na terra prometida, a igreja precisa deixar as estruturas antigas para viver um novo mover de Deus. O vinho novo, ela não pode ser colocado em odres velhos. Deus está reformando os odres da igreja para derramar o novo vinho do Espírito. A igreja local, a nossa igreja, é a expressão única do corpo global de Cristo. É quando o Espírito Santo anuncia uma nova estação, e essa mudança reverbera dentro de casas espirituais, ela está reverberando dentro da nossa igreja. O transicionamento que Deus está promovendo na igreja não é apenas as quatro paredes, mas é algo profético. Tudo começou depois de uma conferência onde foi falado sobre a identidade, aonde nós esperávamos casa cheia de pessoas de fora, mas na verdade só estávamos de dentro, aonde muita coisa foi liberada para nós sobre a identidade, sobre o tratar, sobre o caráter, sobre a verdadeira identidade de Cristo, para que a gente pudesse então viver esse tempo profético, esse tempo de expandir as quatro paredes. Ele está dentro da nossa igreja redirecionando liderança, levantando novas pessoas, alinhando ministérios ao propósito central, que é Cristo, quebrando paradigmas do passado, levantando novos líderes, novas vozes, novas estratégias para o reino. O vento do Espírito não só para nos entreter, mas para nos reposicionar. E cada membro precisa entender que faz parte dessa engrenagem divina. A mudança da estação da igreja é o chamado de Deus para a mudança pessoal de cada membro. Ageu 2:9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não é uma promessa apenas para o templo de Jerusalém. Para o templo de Jerusalém é uma palavra viva para a igreja hoje. Deus está prometendo nesses versos, nesse versículo, uma nova glória, uma nova unção, um novo nível de maturidade, um novo nível de intimidade no nosso meio. A igreja ela não pode permanecer onde Deus não está mais se manifestando da mesma forma. O Espírito Santo está nos conduzindo, está conduzindo o corpo a um novo tempo de sensibilidade, autoridade e manifestação de Deus. Só que quem fica preso à estação antiga perderá o vento do novo mover. Assim como Israel precisou seguir a nuvem, a igreja precisa seguir o Espírito Santo. Quando a nuvem se movia, o povo marchava; quando ela parava, o povo descansava. E hoje o mesmo princípio se aplica. A igreja precisa andar na cadência do Espírito, não na rotina da tradição. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. A igreja está sendo transformada de glória em glória, de estação em estação.
é o Espírito Santo anunciando: a nova estação chegou, é tempo de alinhar, avançar e manifestar a glória de Deus. Mas se Deus está se movendo e Deus está movendo a sua igreja, como a gente pode atravessar esse processo sem perder a direção e nem o coração? A gente precisa discernir o tempo, deixar o velho para trás e se alinhar com o novo que Deus está liberando. Como a gente começou a ler em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Toda mudança de estação exige discernimento, fé e resistência espiritual. Transição não são apenas mudanças externas, não é só ter uma casa bonita por fora, bonita por dentro, com cadeiras, a mais bonita de Uberaba, mas são processos internos que precisam moldar o nosso coração para o novo de Deus. E o maior desafio não é atravessar o deserto, mas não perder o propósito no meio dele. Esse é o maior desafio que a gente tem. Muitos não chegam ao novo de Deus porque desistem em meio ao processo. Porque aqui agora, lá tinha ar-condicionado, aqui está muito calor. Porque lá o data show era maior, dava para ler, aqui não dá para ler direito. Em meio ao processo, em meio à reclamação, em meio às dores. E é por isso que muitos não chegam no novo de Deus. Mas quem entende que a transição é parte da promessa, aprende a caminhar com paciência, perseverança e sensibilidade ao Espírito. Deuteronômio 8:2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração. Deus, ele não desperdiça processos. O deserto, por mais inabitável que seja, ele não é o fim. É a sala de espera, é a sala de preparação para a terra prometida. Antes de entregar uma nova estação, Deus molda o coração, refina a fé e trata as intenções. O processo não vem para destruir você, vem para provar o que está pronto para ser usado. No deserto, Deus, ele vem não nos matar, mas nos preparar para nos usar na terra prometida. Enquanto a gente olha o deserto como atraso, Deus vê o deserto como um local de treinamento. Jesus é levado ao deserto, Jesus é tentado no deserto para ser treinado. Enquanto a gente sente pressão, a gente sente a pressão, Deus está gerando uma estrutura interna para nos sustentar e para sustentar o novo que vai vir. O processo revela quem está pronto e quem ainda depende do antigo. João 15:2: todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. Na visão humana, a poda parece perda, mas na visão divina é multiplicação e informação. Deus às vezes remove coisas, encerra ciclos, fecha portas, não para castigar, mas para preparar o terreno do novo que Ele vai derramar. O que Deus tira de você hoje é para abrir espaço para o que Ele quer colocar amanhã. Às vezes é necessário a gente deixar de viver, deixar de estar, deixar de praticar certas coisas para que Deus possa derramar ainda mais. Porque às vezes tem coisas nas nossas vidas que Deus tira,
que estão se tornando e tomando mais tempo do que a presença dele em nossas vidas. Muitos desanimam na transição porque olham para o que perderam, em vez de olhar para o que Deus está revelando como novo. Mas quem vive pela fé entende: a poda precede o crescimento. Isaías 61:3, na parte B: para que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. O carvalho cresce lentamente, mas com raízes profundas. Deus está formando raízes em nós, não popularidade, mas profundidade. Atos 9:5: dura coisas recalcitares contra os aguilhões. Saulo, aqui ainda cego, tentava resistir ao movimento de Deus, mas quando ele se rende, o processo se torna. Acho que eu falei 1 hora já. O processo se torna propósito. A resistência ao novo é o maior obstáculo da transição. Muitos querem o novo de Deus, mas com o conforto do velho. Querem vir o novo, mas insistem em manter o ordem antigo. Mas o Espírito está dizendo à igreja: não lute contra o que eu estou mudando. O que você chama de desconforto, eu chamo de realinhamento. Se você insistir em permanecer onde Deus não está mais agindo, o que era bênção se torna peso. Transição exige rendição. E a rendição não é desistir, é se alinhar ao ritmo do céu. Provérbios 4:23: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Toda transição vem com pressão, interpretação e opiniões, mas o segredo está em manter o coração limpo, sem murmuração, sem comparação, sem medo, sem vergonha. O inimigo, ele vai sempre tentar plantar o desânimo no meio do processo, porque ele sabe que quem perde o coração perde o foco, mas quem guarda o coração mantém a visão e atravessa o vale com fé. A pureza do coração é o que preserva a clareza da visão. E a gente tem que guardar os nossos corações de 3 coisas. Primeiro, da murmuração, porque paralisa o avanço. Segundo, da comparação, porque rouba a identidade. E o terceiro, do medo, porque impede que a fé floresça. Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou, a única certeza que eu tenho que ter é que Ele vai terminar. Mesmo quando a gente acha e não entende o caminho, a gente acha um deserto muito pesado, a gente acha o propósito algo muito tenebroso, muito terrível, a gente tem que confiar no Deus que desenhou o nosso destino. A promessa, ela começa lá atrás. E a gente vê essa promessa não sendo concretizada na vida do homem, passando para a vida de um libertador, que também não chega à terra prometida, e a gente vê se concretizando em Josué. Uma terra que eu enviarei, uma terra a qual lhe darei por herança.
uma promessa que nasce em Abraão, que o processo é vivenciado por Moisés e que se finda em Josué. Um processo ao qual nenhum dos dois primeiros viram, mas nenhum dos dois primeiros tiveram medo de se levantar, tiveram medo de seguir. Às vezes nas nossas vidas, a gente pode estar como um desses dois primeiros, a gente não vai chegar, a gente não vai ver se cumprir, mas é uma porta que a gente está abrindo para a próxima geração. De repente a gente pode não ver nessa casa, eu creio que a gente vai ver em nome de Jesus, mas a gente pode não vivenciar curas de enfermos, mas é algo que de repente o Enzo, ou a próxima geração, o Arthur, ou a próxima Ana, vai vivenciar dentro dessa igreja, a cura de enfermos. De repente é algo que Deus está preparando, não para o agora, mas para o daqui a algumas gerações. Porque Abraão, olha as estrelas, essa vai ser a sua descendência. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Moisés, vai, liberta o povo e vai para uma terra, a terra prometida. Josué, só um pouquinho, vai encher. Hebreus 12:2. Olhamos firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ao olhar quem atravessa uma transição, a gente não pode estar preso ao passado, mas a gente, e nem nas circunstâncias que já foram as nossas vidas, mas a gente precisa estar em Jesus, o centro e o fim de todas as coisas, porque a palavra fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quando Pedro olhava para o vento, afundava, mas enquanto ele olhava para Cristo, andava sobre as águas. A transição, ela não pode te afogar, é para te ensinar a andar sobre o impossível. O propósito de Deus não se cumpre quando tudo está fácil, mas quando você continua mesmo sem entender. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus está te revelando de um tempo de preparo para um tempo de manifestação. Mas toda promessa passa por um processo. E o processo não é a castigo, é a escada do crescimento espiritual. O processo não te define, o processo te refina. Quem atravessa o processo sem desistir, vive o novo com autoridade. E Deus está dizendo à sua igreja hoje: eu estou te movendo, mas também estou te moldando. Estou trocando a estação, mas também estou testando os corações. Não é tempo de desistir, é tempo de amadurecer. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas tem mais 2 pontos até aí. Amém? Esse é o processo de transição. É o processo que a gente precisa entender, que a gente vivencia como igreja nesse momento. É um tempo onde Deus está transicionando a estação da igreja. E o que era deserto se torna um jardim. O que era a espera se torna a colheita. Mas essa nova estação não era para os distraídos, é para os posicionados. Quem se posiciona em fé será posicionado em glória. O Espírito está dizendo: preparem o coração, alinhem a visão, permaneçam firmes. O tempo de choro está sendo transformado em tempo de celebração. A estação mudou e eu estou movendo a igreja para um novo
autoridade e expansão. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? O Senhor está dizendo à igreja hoje: eu sou o Senhor das estações. Eu conduzi vocês pelo deserto, provei vocês no inverno, mas agora estou liberando a primavera do florescimento. Cantares 21, 11 e 13. Porque eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos e as vides em flores exalam o seu aroma. O inverno terminou, o tempo de florescer chegou, a estação mudou, não apenas para a natureza, mas também para a igreja, para líderes, para cada coração que permanece firme no processo. Deus está dizendo: eu vi tuas lágrimas no inverno, eu vi tuas orações nas madrugadas frias, eu contemplei a tua fidelidade quando o fruto ainda não aparecia, mas agora é tempo de florescer. O mesmo Deus que permitiu o tempo da poda é o mesmo que agora libera o tempo da abundância. O inverno foi necessário, mas não é permanente. A primavera é o tempo do florescimento e do recomeço. O verão é o tempo da colheita e da glória. Só que a nova estação exige um movimento. Isaías 6:1: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus não está apenas mudando o tempo, Deus está chamando a igreja para se mover. Não é hora de olhar para trás, mas de levantar, de avançar, de conquistar o território que jaz no maligno, o território onde outros dominam. Chegou o tempo da igreja se levantar, da igreja se mover. É uma nova estação, é a estação da multiplicação, é a estação onde nós estamos sendo chamados para nos movimentar, para nos multiplicar. Não é mais a estação da gente vir no culto e sair daqui e ir para as nossas casas satisfeitos, mas é a estação da gente sair daqui cheio, querendo derramar o Espírito Santo de Deus sobre outras vidas, trazer para a igreja outras pessoas, convidar a ver essa casa que ainda está em crescimento, em formação, cheia da presença, cheia de pessoas, cheia de convidados. O vento do Espírito está soprando, não para mover folhas, mas para mover destinos da nossa casa. Atos 2:2: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, começaram a falar outras línguas, começaram a se multiplicar. Só aqueles que não desistiram do processo estavam nesse lugar. Um deles sai para fora, prega e 3.000 são alcançados. É o tempo do mover, é uma nova estação. E assim como em Pentecostes há um som vindo do céu sobre essa geração, sobre essa casa. É o som da mudança, é o som da colheita, é o som do avivamento. O avivamento, ele não é algo coletivo, é algo individual. Tem que começar em cada um de nós, no nosso íntimo, dentro das nossas vidas. O Espírito Santo está dizendo, o Espírito do Senhor está dizendo: filho, eu estou mudando a sua estação. O que parecia morto vai reviver, o que foi cortado vai brotar de novo. A igreja foi provada, agora está sendo multiplicada. A nuvem está se movendo e eu estou chamando vocês a se moverem comigo. Eu estou ativando uma nova unção dentro da tua casa. Eu estou movendo uma nova unção de autoridade dentro da igreja, uma nova unção de conquista, um novo nível de discernimento espiritual sobre essa casa. O inverno terminou, o tempo de florescer chegou. Isaías 6:11: porque como terra produz o seu renovado renovo, e como o jardim faz brotar o que nele se insemeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante a todas as nações. O mesmo Deus que criou estações da terra é o Senhor das estações da alma.
Ele muda o tempo, mas nunca muda o nosso propósito. Ele permite o frio do inverno para revelar a beleza da primavera. E nessa noite Deus está mudando a estação dessa igreja. A tristeza está sendo trocada por cântico. O cansaço está sendo trocado por renovo. O estéril está se transformando em fértil. Salmos 1:3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. O tempo de florescer chegou.